Bom dia. A Comissão Especial do Impeachment começa a ouvir hoje especialistas que acusam a presidente Dilma Rousseff de ter cometido crime de responsabilidade. Amanhã, a defesa se manifestará. Confira o calendário dos depoimentos. No dia 28 de abril, será a vez da acusação. Serão ouvidos Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior, autores do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. O dia 29 de abril é reservado à defesa. Vão ser ouvidos José Eduardo Cardoso, advogado-geral da União, Nelson Barbosa, ministro da Fazenda, Cátia Abreu, ministra da Agricultura e um representante do Banco do Brasil. No dia 2 de maio, vão ser ouvidos os especialistas da acusação. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do TCU, José Maurício Conte, professor de Direito da USP, e Carlos Mário Veloso, ex-presidente do STF. No dia 3, vêm os especialistas da defesa. Ricardo Lodge, professor de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Geraldo Luiz Prado, professor de Direito da UFRJ, e Marcelo Lavener, ex-presidente da OAB. O presidente do Senado se reuniu nesta quarta-feira com o vice-presidente da República, Michel Temer. Ao chegar ao Congresso Nacional, Renan Calheiros fez um balanço da situação política do país e do papel do Legislativo. No encontro com o vice-presidente Michel Temer, Renan Calheiros disse que vai manter a isenção durante o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O vice-presidente sabe que eu tenho compromisso com a ampliação da previsibilidade política, constitucional e que eu vou, de todas as maneiras, manter essa isenção até o final desse processo. O presidente do Congresso Nacional, mais do que nunca, tem que demonstrar isenção, responsabilidade, sobriedade para conduzir esse processo sem ter lado, senão você perde a interlocução até o final. E afirmou que vai continuar conversando com todos os setores. Na última terça-feira, o encontro foi com a presidente Dilma. Eu mais do que nunca me surpreendi com o bom senso, a firmeza, a estabilidade emocional da presidente da República, que conversa maduramente sobre qualquer questão. Para o presidente do Congresso, não há clima político para convocar novas eleições, como defendem alguns parlamentares. Qualquer cenário nesse momento que signifique alterar a Constituição Federal é muito difícil, porque nós estamos vivendo um momento de crise, de conturbação política, econômica, e mudar a Constituição nesse momento, ou seja, ter 3/5 dos votos na Câmara e no Senado é sempre difícil. O Senado deve decidir sobre o afastamento da presidente na segunda semana de maio. E logo depois, o Congresso precisa definir se reduz a meta fiscal deste ano. Sem essa mudança, um eventual governo de Michel Temer teria que promover cortes no orçamento. O vice-presidente sabe que o Senado Federal, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados não faltarão com o Brasil. Tão logo haja necessidade de nós convocarmos o Congresso Nacional para que o Congresso novamente aprecie a redução da meta fiscal, nós vamos fazer isso, porque o interesse do Brasil está acima de qualquer outra questão. O procurador de Justiça do Ministério Público Militar, Péricles Aurélio Lima de Queiroz, será o novo ministro do Superior Tribunal Militar. A indicação da presidente Dilma Rousseff foi confirmada nesta quarta-feira pelos senadores. E o plenário também aprovou 2 projetos do interesse de quem explora a agricultura. Todo ano, o governo federal lança um plano de incentivos para o setor agropecuário. Em julho de 2015, foram destinados mais de 180 bilhões de reais de crédito para o campo. O dinheiro pode ser usado, por exemplo, para a compra de equipamentos agrícolas e para o melhoramento da infraestrutura nas propriedades rurais. Um projeto aprovado nesta quarta-feira pelo Senado determina que a implementação desses programas deve passar a ocorrer, no mínimo, de 2 em 2 anos. Abrangerá, no mínimo, as ações governamentais voltadas ao crédito rural, à comercialização de produtos agropecuários, ao seguro rural, à redução do risco inerente à atividade agropecuária, ao zoneamento agrícola, à defesa sanitária animal e vegetal, às cooperativas, às agroindústrias, à assistência técnica, à extensão rural
e a pesquisa agropecuária. O setor rural agradece enormemente essa possibilidade real de termos, a partir de agora, aquilo que chama um plano plurianual capaz de poder definir metas para o setor. Outra proposta que interessa aos agricultores passou pela aprovação no Senado. Ela permite aos que renegociam dívidas de crédito rural contratar novo financiamento sem precisar abater prestações do contrato anterior. Uma vez renegociada com o banco, uma vez que ele tenha condições de aumentar o seu crédito, ele poderá buscar um novo financiamento sem ter que esperar a liquidação total desse financiamento. Não implica em impacto fiscal para a União, deixando para as instituições financeiras a responsabilidade de avaliar caso a caso a situação dos tomadores de empréstimo. Beneficia diretamente 3 regiões do Brasil: a região Norte, a região Nordeste e a região Centro-Oeste. O projeto das dívidas segue para a presidente Dilma Rousseff. O do planejamento agrícola volta à Câmara dos Deputados. E os senadores também concordaram com o uso obrigatório de farol baixo nas rodovias durante o dia. Para virar lei, falta a assinatura presidencial. O relator aqui na casa foi o senador José Medeiros. Nas rodovias federais, nós temos um índice muito grande de mortes e de acidentes frontais. E esse projeto ele contribui muito para a diminuição desses índices, porque aumenta a visibilidade. Às vezes você tem situações em que a cor do carro, por exemplo, se confunde com a do asfalto. Em determinados momentos do dia, pode se passar até despercebido, como se fosse num ponto cego um veículo desse. Trechos de estradas federais que tinham sido repassadas aos estados devem voltar a ser administrados pela União. É o que prevê uma medida provisória aprovada na comissão mista. O texto agora segue para análise do plenário da Câmara. Pouco mais de 10 mil quilômetros de rodovias em todo o Brasil devem voltar a ser administrados pelo governo federal. A comissão mista responsável por discutir a medida provisória 708 aprovou o parecer do senador Assir Gurgax. Os trechos que voltam a ser federais foram repassados aos estados em 2002. A União continuava destinando recursos, mas eram os governos estaduais que faziam a manutenção das estradas. Todas essas rodovias, elas deveriam voltar à União. Todas elas, porque não houve anuência dos estados em recebê-las. As assembleias legislativas não votaram autorizando os governos estaduais recebendo. No entanto, o governo federal, ele seria uma malha aí próxima a 14 mil quilômetros. Absolver tudo isso numa única... ficaria pesado também para o governo federal. É uma medida provisória que traz para a União a responsabilidade de administrar as suas rodovias federais, administrar através de manutenção, fiscalização, execução de obras necessárias para o melhor desenvolvimento das regiões. A medida provisória também aumenta o período em que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte deve repassar verbas federais para os trechos de estradas que não foram reincorporados pela União. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária avalia em audiência pública atual cenário da suinocultura em Santa Catarina. A Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública sobre a legalização do aborto. É possível participar com perguntas ou comentários pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo portal senado.leg.br e Cidadania. A Comissão de Relações Exteriores sabatina a diplomata Mitzi da Costa, indicada para o cargo de delegada permanente do Brasil junto à Organização de Aviação Civil Internacional. E a comissão mista que analisa a medida provisória sobre desapropriações por utilidade pública tem reunião para avaliar o relatório. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.